Paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para fazermos um breve comentário sobre essa lição de número 9, que é intitulada O Mistério da Unidade Revelado. Eu sou o evangelista Cleber, somos aqui da cidade de Campina Grande, da Assembleia de Deus. Então vamos fazer aqui um breve comentário sobre esta lição. O texto áureo está escrito em Efésios capítulo 3 e o versículo de número 5, que diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então está aí o texto áureo. A verdade prática, ela diz o seguinte: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento, né? A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 13. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no vídeo, mas esse texto aqui ele faz um resumo completo de toda a lição. Nosso objetivo geral está escrito assim: estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Objetivos específicos são 3 também. O primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. O segundo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado no tempo oportuno. A nossa introdução, ela diz o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, né? Está lá também em Efésios 3, versículo 4 e 6. O primeiro ponto da nossa lição ela vai falar o seguinte: o mistério oculto no Antigo Testamento, né? Nós vamos ver aqui, irmãos, que os gentios eles ignoravam as promessas, e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Agora, ambos conheciam o mistério que estava oculto, né? Então, uns desprezavam e outros quiseram se tornar o único beneficiário desse mistério, que era a salvação em Cristo, né? Até hoje ainda muitas denominações têm se achado detentora da salvação, porque todas as demais estão erradas, né? Porém, todos dependem da graça de Deus, né? Então não tem uma certa e nem tem uma errada. Todos somos dependentes da graça de Deus. 1.1, ele traz o seguinte: conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Efésios 3:3. O interessante é que quando a Bíblia vem trazendo esse conceito de mistério, ela traz algo que era uma verdade divina, agora que esteve oculto, não estava revelada por completo, né? E em tempo oportuno passou a ser conhecida por intermédio dos apóstolos e dos profetas. Agora esse mistério não existe mais. Essa palavra foi
um mistério no passado, né? É a palavra de Deus hoje que está revelada a cada crente, a cada um que queira achegar-se a Deus. Então hoje não há mais esse mistério. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados passam a compreender, como ansiavam alguns aspectos do falso misticismo. Em Colossenses capítulo 2, 18, Paulo vai combater esses sentimentos, né? Essa conversa que estava tendo entre os judeus, né? Vai estar escrito lá em Colossenses 2,18. Não permito que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa, né? E então o que nós estamos vendo aqui, Paulo combatendo essas falsas revelações, e isso não é bem assim, pois a revelação é gradual, né? Não como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Então, precisamos ter muito cuidado com vários tipos de revelação, e a maior revelação é a palavra. E Deus vai revelando a cada um segundo a capacidade, né? Segundo a capacidade de cada um. Muitos, graças a Deus, a igreja tem amadurecido nesse sentido, porque alguns anos atrás, na década de 90, mais ou menos, começou um movimento estranho dentro das nossas igrejas, que a visão de um anjo era muito mais significativa do que um milagre, a presença do próprio Cristo, sentir a presença de Deus. Então, quando se dizia, estou vendo um anjo, ali começava um movimento tremendo, né? E nós sabemos que muitas das visões têm um cunho carnal, né? É o homem tentando se apresentar. Mas Paulo, ele nos alerta para que nós venhamos ter cuidado, pois a maior revelação é a palavra de Deus. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, né? Então essa verdade aqui que estava encoberta, ela não foi para uns e não para outros. Ela foi para todos, foi desvendada para o benefício de todos, já refutando aqui o pensamento do misticismo, né? Porque se Deus revelou isso a todos, então era porque o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento, né? Agora, por que diz aqui é o contrário? Por causa do desejo de Deus, expressado em 1 Timóteo capítulo 2, o verso 4. Porque Deus quer salvar todos. Deus quer salvar a todos, né? A mensagem é entendível a todos, uns com mais facilidade e profundidade, porém, para alcançar a prioridade da mensagem, que é a salvação. Isso é fácil para todos, né? Então a prioridade da mensagem é a salvação e está ao alcance de todos. Agora a profundidade, isso aí vai à medida do conhecimento que Deus dá para cada um, porque o desejo de Deus é esse, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Então já refuta aqui o pensamento dos místicos, né? Que diziam que era uma verdade revelada para alguns
e não para todos, quando, na verdade, a mensagem do Evangelho é revelada para benefício de todos e para a salvação de todos. 1.2 O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutro século não foi manifesto como agora, né? Lá em Efésios capítulo 3, o versículo de número 5. No Antigo Testamento, eles tinham sim conhecimento do mistério, porém não tinham a revelação completa. Não tinham a revelação completa como a temos agora, nos detalhes, como agora é, né? Então eles não tinham essa revelação como nós temos agora, né? Como diz lá em Efésios capítulo 3, o versículo 5. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi, desvendada pelo Espírito Santo, né? Nós vemos que tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, ele servia como sombra, né, para as coisas futuras, para a revelação que hoje já temos. E eles não compreendiam isso, não tinham esse conhecimento, não que eles não tivessem sabedoria acerca do mistério que havia de ser revelado, mas é que eles não tinham a compreensão que hoje nós temos do mistério de Deus. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam, né? Então, como nós vemos aqui, era um mistério que estava revelado no Antigo Testamento. A gente vê aqui desde a da queda do homem, né, nós vemos os sacrifícios que indicava o sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário. Tudo isso apontava para aquilo que estamos vivendo hoje, essa revelação do mistério, né? O homem pecou, Deus instituiu sacrifícios para que por meio desses sacrifícios podemos nos achegar a Ele por meio de Cristo, né? Como já falamos, o mistério existia, mas não havia sido revelado assim como hoje. Então hoje sabemos que o plano de Deus era formar dos gentios e os judeus uma nação, que é a Igreja de Cristo, né? Então era um plano que os judeus não entendiam, não tinham essa consciência de como Deus iria fazer, mas hoje está revelado e nós temos total compreensão do plano de Deus para a humanidade. 1.3 O mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Entre tantos textos, destacamos esse, Gênesis capítulo 12 e o versículo 1 a 3. Esse texto aqui, ele vai nos falar a respeito de Abraão, né? Então a gente vamos vendo, irmão, que fica claro a intenção de Deus era alcançar toda a humanidade com a sua salvação. O bom exemplo disso é a história de Jonas, que foi também enviado a Nínive, né? Um povo estranho, mau, porém Deus expressou seu plano redentor
judeus e gentios. Porém, os judeus não entendiam. Mas hoje essa revelação está clara, bem diante dos nossos olhos. É o que nós vemos aqui também em Gênesis capítulo 12, o versículo 1 a 3, fala de Abraão, da visão de Abraão. Quando Deus chama Abraão para fora da tenda, ele manda que ele conte as estrelas e diz que em ti serão benditas. Observe que ele não diz uma ou outra família, mas sim todas as famílias da terra. Isso mostra o alcance do plano de Deus, né? O alcance do plano de Deus, que era toda a humanidade. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, como a barreira seria rompida, né? Os profetas tinham conhecimento do mistério, mas não entendiam como Deus faria para alcançar os gentios, para que eles eram alheios, porque eles eram alheios às promessas, né? E por isso tinha uma rivalidade, né? E isso foi quebrado na cruz do Calvário, revelando o mistério de Deus, a igreja formada por judeus e por gentios, né? Então nós vemos que os judeus, eles tinham esse conhecimento do mistério, tinha a convicção de que existia algo preparado para os gentios, mas eles não entendiam como é que Deus iria fazer para quebrar essa barreira que existia entre os dois povos, né? Hoje nós sabemos que é por meio de Cristo, né, por meio da cruz, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que deu-se a união entre judeus e gentios, formando assim a Igreja do Senhor. Segundo ponto, o mistério revelado no Antigo Testamento. 2.1. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua dedicação de prisioneiro, a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifesto pela revelação. Capítulo de número 3, o versículo de 1 a 3. Nós entendemos aqui, irmão, nós vemos que Paulo foi preso por judeus e entregue aos romanos. Porque os judeus... Agora, por que os judeus o prenderam? Qual foi a causa da prisão? Paulo vai dizer, por esta causa, né? Preso por pregar aos gentios. Paulo foi preso por pregar aos gentios. Por isso Paulo fala, por esta razão. Paulo tinha recebido a revelação e agora tinha o dever de anunciar aos gentios. Isso os gentios não aceitavam, né? O interessante aqui é que, ao identificar-se dessa maneira, Paulo queria mostrar os dois lados da mesma situação. No sentido real, ele estava preso em Roma. Por outro lado, essa prisão lhe dava a oportunidade de tornar-se prisioneiro de Cristo, pois ali poderia prestar-lhe um serviço que talvez não fizesse melhor se estivesse fora da prisão de Roma. Então, a expressão prisioneiro de Jesus Cristo tem um sentido literal e outro metafórico. Ao invés de lamentar o fato de estar preso, ele inverte o seu significado e torna a sua prisão uma forma de servir melhor ao Senhor, né? Como prisioneiro, sua epístola teria um efeito muito maior entre os crentes de Éfeso. Então Paulo recebeu aqui uma oportunidade, a prisão de Paulo, para ele foi uma oportunidade de enfatizar melhor o plano de Deus para os judeus e para os gentios.
Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo, né? Então, é interessante essa passagem que Paulo vai falar, porque ele vai deixar claro as, em suas palavras que ele recebeu o evangelho do próprio Jesus, né? Do próprio Cristo. Diz aqui, o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Então aqui ele está fazendo uma alusão, esse versículo aqui de Atos capítulo 11, está fazendo uma alusão a Pedro, né? Pedro, quando ele vai à casa de Cornélio, né? E lá acontece algo extraordinário. Lá acontece algo extraordinário, que é Deus enchendo todos que estavam na casa com o Espírito Santo. Então Pedro, lá no versículo 27, Pedro vai cair em si e dizer: vejo agora que Deus não faz acepção de pessoa, né? Tanto judeus quanto gentios. Pedro ali entendeu a revelação do mistério, né? Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por intelecto, por raciocínio intelectual, né? Fica claro aqui que essa revelação não seria por intelecto, mas pela vontade do Espírito, né? Então, quer estudar, irmão? É isso a gente fala, né? Então, a gente não deve estudar, não. Estude. Estude, se prepare, busque aprender, buscar mais a presença de Deus, né? Estudar é bom, né? Faça curso, se dedique, mas contudo, irmão, ore, consagre, busque a Deus em jejum e oração. Só assim alcançamos os mistérios de Deus. 2.2 O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. De uma forma geral, o mistério é a igreja. Não precisa ficar rachando cabelo para descobrir isso, né? Paulo está falando da igreja, né? Essa revelação começa começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, né? Então isso aqui fica claro que essa idealização da salvação dos judeus e gentios não foi depois da queda ou algo assim, não, mas desde sempre, desde a eternidade, ela foi produzida na eternidade, né? E prossegue com a execução da obra de Cristo. Ela foi preparada, ela foi arquitetada na eternidade, e com a obra de Cristo ela teve a sua execução, né? E também com a criação de uma nova humanidade, qual é a Igreja do Senhor. E outra que é a união dos judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Então segue aí todo o cronograma do plano de Deus, né? Que ele teve início, ele foi revelado, que a igreja teve início na eternidade, teve o seu prosseguimento com o sacrifício de Cristo, né? Revelando-se a igreja formada por judeus e gentios, tornando-se ambos um só povo, né? Uma só nação. A comunhão, a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Então veja bem que Paulo, ele estava na prisão, e
Paulo recebeu de Deus esse dever, né? Esse dever de anunciar. Essa revelação ela veio para os santos apóstolos e os profetas. A doutrina não era dele próprio, a doutrina não era dos apóstolos, não era dos profetas, mas sim de Deus, né? Revelada pelo Espírito Santo, como diz lá em Efésios 3, capítulo 3 a 5, né? Veja lá o que diz Efésios 3:10, diz assim: por fim, anuncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então Paulo foi preso por estar fazendo aquilo que a sua vocação o cobrava, né, que era manifestar essa multiforme sabedoria de Deus, que hoje cabe à igreja pregar esse mistério, pregar essa palavra, né? Então cabe à igreja manifestar essa multiforme sabedoria de Deus, né? Vamos lá. Significa que a própria igreja é a principal, é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. A igreja, querido, é a agência divina na divulgação desse mistério. Observe que não há placa ou denominação, mas a igreja. Entendo que devemos nos unir, né? As igrejas devem se unirem para executar esse propósito de Deus para a igreja e para e parar, né? Devemos parar com essas picuinhas de denominação. O projeto de Deus, irmãos, é para a igreja, não para a placa de denominação. Não precisamos parar com essas guerras de conceitos, de doutrinas que não levam, doutrinas secundárias, que não envolvem a sua salvação, nem vai destruir a sua salvação. Então, deixar as doutrinas secundárias de lado, né? Deixar as doutrinas secundárias de lado e vamos nos unir para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível para o reino de Deus. 2.3 A magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoa, etnias ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos somos um, e particularmente participantes da mesma promessa. Gálatas 3:28 e Colossenses 3:11. Então os apóstolos, os profetas, eles sabiam como Deus tinha um mistério, né, mas não entendiam, né? Então vemos que não se passava pela mente dos judeus essa nova nação onde não havia diferença entre irmãos, sendo todos iguais diante de Deus. Porém, em Cristo somos um, né? Em Cristo todos nós somos apenas um. Até mesmo alguns líderes da primeira igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Atos capítulo 11 e o versículo 4 a 17. Esse mistério ora revelado, deve ser pregado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio, né? Esse mistério deve ser pregado assim como Deus havia planejado desde o princípio. Portanto, fica claro aqui que temos que pregar a tempo, como disse o apóstolo Paulo, e fora de tempo, né? Pregar sem cessar.
Terceiro ponto, o mistério apresentado, o mistério pré-estabelecido por Deus, né? O mistério pré-estabelecido por Deus. Vamos dar continuidade. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis, né? São algo que não temos a condição de mensurar essas riquezas de Deus em Cristo. O escritor norte-americano Norman Harrison comenta assim o versículo de número 8. Ele fala aqui, primeiro, as riquezas da sua glória essencial, né? Igual ao Pai, Criador de todas as coisas, recebedor do culto e da honra devidos e a divindade. Vou repetir. As riquezas da sua glória essencial. Ele está falando da essência de Cristo, como sendo o Filho e o Pai a mesma pessoa, igual ao Pai, né? Que é criador de todas as coisas, recebedor do culto e da honra devidos à divindade, né? A letra B, as riquezas do seu próprio empobrecimento voluntário por nós, né? Através dele, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, por sua pobreza, enriqueceis. Né? Então, Cristo se despojou, né, de sua glória, como está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 8 e o verso 9. Né? Aqui a riqueza da sua glória moral. A riqueza da sua glória moral. É manifesto como homem entre os homens a perfeição do seu caráter pessoal, incomparável aos outros. A sabedoria procede de seus lábios. Nunca homem algum falou como este. As maravilhosas são de suas obras. Nunca tal se viu. E a retidão de suas ações. Nunca precisou desculpar-se por algum erro de julgamento, de objetivo ou de algum ato. Em tudo isso foi um exemplo, não ultrapassando assim, nem aproximado. A riqueza da sua glória como mediador. A riqueza da sua glória como mediador. Levantado e glorificado como homem no céu, a sua intercessão incessante por nós abriu-nos acesso ao Pai e seu cuidado protetor constante como grande pastor de ovelha. Temos aqui também a glória, a riqueza da sua morte, alcançando a finalidade de sua vida para dar a sua vida com as qualidades da divindade de perfeita natureza humana em resgate de muitos, né? Aí vai ter aqui a riqueza da sua presença entre o povo, né? Conosco todos os dias, foi o que ele diz. Eis que estou convosco todos os dias. Em nós, em poder transformador para reproduzir o seu próprio caráter e semelhança, o poder da vida sem fim. A riqueza da sua volta e do seu reino. Ele reclama para os que são seus a coroa da recompensa prometida, o chamado da sua noiva para participar dos direitos do seu reino, a herança dos séculos, de mundo conhecido e desconhecido feito seus
e nossos, né? Isso aqui foi extraído do Evangelho das Religiões Celestiais, da página 86, né? Vamos dar então continuidade. Fica assim, resumido, como esse escritor Norman Harrison comenta esse versículo de número 8. 3.2. 3.2. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, né, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado no tempo oportuno, né? Como diz aqui em 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Isso Pedro está falando dessa revelação do Evangelho, de reconciliação entre os dois povos e do homem com Deus, né? Ficando assim formado a igreja. E nós vemos aqui, irmãos, que esse mistério, como já vimos anteriormente, que foi preparado desde a fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, né? E também nós vemos aqui e entendemos que Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem, né? O pecado não pegou Deus de surpresa, não foi algo que Deus foi surpreendido, não. Pelo contrário, Deus sempre está um passo à frente, né? Então, esse mistério foi criado, né, desde a antiguidade, desde os séculos, e agora revelado para o nosso benefício. 3.3. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. É isso que estávamos acabando de falar, né? Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento, né? Nós vemos aqui que não esse mistério ele não vem a partir da queda de Adão, mas muito antes, né? A gente pode dizer assim, irmão, mas se Deus sabia que tudo isso iria acontecer, por que deixou que acontecesse? É algo que muitos ficam a pensar, mas não cabe a nós tentar desvendar tudo acerca de Deus, porque nós somos limitados, irmãos, e Deus ilimitado. A nossa mente humana não é capaz de desvendar os mistérios de Deus plenamente, porque se assim fosse, não seria Deus, né? Não seria Deus, mas é preciso que a gente aceite, só aceite que o plano de Deus ele é perfeito, bom e agradável para nós. Essa verdade nos ensina que por trás de todos os eventos da história existe um propósito eterno em andamento, né? Então nós vemos aqui todos os eventos da história, Deus tinha um propósito, né? Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Muitos de nós só entendem que Deus está trabalhando, se vê milagre, se vê cura, né? Se vê algo extraordinário, mas Deus está cuidando de nós o tempo todo. O tempo todo Deus está cuidando de nós, mesmo quando as coisas difíceis, as tempestades, os ventos estão acontecendo, mas mesmo assim, em meio à tempestade, Deus está cuidando. Não foi porque Deus estava cuidando que Daniel não foi para a cova do leão. Não foi porque Deus estava cuidando que Sadraque, Mesaque e Abednego não entraram na fornalha de fogo. Muito pelo contrário, Deus estava cuidando deles dentro da fornalha, dentro da cova,
Então, Deus tem o controle de tudo, está sempre trabalhando a nosso favor, né? Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo. Está lá em Efésios 3,12, que diz: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então está aqui, foi revelado agora, na plenitude dos tempos, que agora nós temos, por intermédio de Cristo, acesso à presença do Pai. Quando Deus olha para mim e olha para você, é Cristo que ele vê, é a igreja que ele vê. Então, por esse motivo, nós temos acesso ao Pai. A nossa conclusão diz o seguinte: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Então fica aqui, irmão, meus agradecimentos a todos que viram esse vídeo até o fim. Peço aos vocês que se inscrevam no canal para nos ajudar, para nos abençoar, né? Peço a compreensão de vocês, porque estamos ainda aprendendo a usar essa ferramenta, né? Essa ferramenta aqui, enquanto durar essa pandemia aí, nós estaremos trabalhando dessa forma e ansiosos para voltarmos a cultuar com os irmãos nas congregações, as nossas aulas, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima.